Olá, meninas. Eu estive pensando hoje, né, que como poderia deixar passar um ano inteiro sem que a gente tivesse um encerramento, né, sem que a gente pudesse abraçar, compartilhar, tomar um café, e tudo isso nós tínhamos planejado para essa quarta-feira. Mas, como vocês sabem, foi uma decisão conjunta de a gente não fazer esse encontro presencial por causa dos riscos, né? Então eu fiquei imaginando, não é possível a gente deixar passar esse momento, né, esse tempo, sem uma mensagem, sem uma palavra que venha ao coração da gente. Sem compartilhar algo que possa representar esses dias, esses momentos, esse período da vida que temos passado, é único, histórico, né, e que de alguma forma nos afastou fisicamente, mas eu tenho certeza que nunca nos afastamos espiritualmente, somos irmãs, e por isso temos essa ligação, esse vínculo em Jesus Cristo. E o meu propósito com essa live é trazer uma mensagem, não é uma mensagem de despedida, é apenas uma mensagem para encerrar o nosso ano, na expectativa de que no próximo ano a gente vai poder estar juntas, tomando um gostoso café, como a Terezinha sugeriu, escreveu no nosso grupo, né? Eu sei que essa é a esperança, essa é a expectativa, esse é o desejo de todas nós da UASE, né? É algo que precisa ser alimentado no nosso coração. Nesses momentos de dificuldade, de lutas, de medos também, né, de tantos acontecimentos, tantas restrições, tantos protocolos, tantas dificuldades que muitos estão passando, muitas de nós podem estar em lutos, muitas de nós podem estar cansadas, né, desse tempo, cansadas das máscaras, cansadas das restrições, cansadas de ficar em casa, cansadas dessas lives, né? Mas de alguma forma nós precisamos alimentar o nosso coração de esperança, precisamos alimentar o nosso coração de força. E eu fiquei meditando hoje numa passagem bíblica do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele, em Efésios, né, a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele traz um convite ou até uma convocação para que a gente seja animado a vencer as batalhas, né? E eu queria colocar esse versículo para vocês e nele a gente poder refletir um pouco sobre esse tempo que estamos vivendo, como estamos nos relacionando, né, com esses sentimentos. Ele diz assim, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10, ele fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, ele fala da armadura de Deus nesse capítulo, né? Revistam-se da armadura, de toda a armadura de Deus, não só um pedaço, não só uma parte, mas de toda a armadura de Deus. E ele nos coloca esse convite, essa convocação, para que a gente entenda que as nossas lutas, elas vão passar. A nossa vida, a vida de um cristão, ela não é só de vitórias, de conquistas, de ventos favoráveis, né? O nosso barco navega por mares muito revoltos, muitas vezes, né? Pelos perigos da vida, do mundo. E Jesus sabia muito bem disso quando ele fala lá que nós teríamos aflições.
Mas ele diz, tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é, eu venci todas as coisas que podem dar errado, todas as lutas que vocês acham que não tem fim. Eu venci tudo isso. Eu venci todas as tuas batalhas. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus tem nos acompanhado com os olhos, ele tem nos carregado nos dias que a gente acha que não consegue levantar, mesmo que a gente caia, o salmista fala isso, né? Mesmo que a gente caia, mesmo que eu caia, eu sei que não ficarei prostrado. Então, essa é uma certeza que precisa habitar o nosso coração, precisa povoar a nossa mente, né? Quando nós estamos passando por todas essas situações que estamos vivendo, só notícias ruins, são lutas, são pessoas que estão perdendo seus queridos, pessoas que estão sofrendo nos hospitais, as estatísticas nos assustam, né? Cada dia, cada jornal que a gente vê, isso povoa a nossa mente de medo, de desesperança, parece que nunca vai passar, sempre parece piorar, né? Alguma luz de esperança nessas vacinas, mas não sabemos quando ainda nós vamos ter acesso a isso. Então, tudo isso povoa a nossa mente de pensamentos negativos, de pensamentos de tristeza, né? Sentimentos de tristeza. E a Bíblia nos convida a levantar a cabeça, ela nos convida a levantar os olhos, né? Às vezes eu observo as pessoas muito isso em Curitiba, né? Quando a gente, antes da pandemia, né? Eu gostava às vezes de caminhar pela rua 15 de novembro, em Curitiba, uma rua só de pedestres, e é muito cheio de gente, muito cheio, muito movimentada, né? De pessoas caminhando. E eu sempre gostava de ficar observando o semblante das pessoas. E quando eu olhava assim, grande parte das pessoas caminhavam olhando para baixo, né? O sentimento que passava era um sentimento de tristeza, um sentimento de desânimo, né? Pouquíssimas pessoas a gente via um semblante radiante, né? E o mundo faz isso com as pessoas. As notícias, as realidades tão duras, as dificuldades que temos passado, às vezes em casa, na família, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, né? Tudo isso nos põe de olhos baixos. E Deus nos quer levantar hoje. Ele quer dizer para a gente, Ele está dizendo para a gente, sejam fortalecidos no meu poder, né? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus não é só o poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está nos oferecendo uma armadura. O que são as armaduras? Revestir da armadura de Deus. Revestir quer dizer vestir por cima, né? Vestir por cima de tudo isso a armadura de Deus. A armadura servia como defesa dos soldados. A cabeça, o tronco, as costas, as pernas, os pés, os braços, né? Para se defenderem da lança do inimigo, né? Daquilo que vinha contra eles, né? Então, a armadura de Deus, que Ele nos convida a sermos revestidos dela, é para que a gente tenha essa força de combate, né? O apóstolo Paulo, a sua descrição, as suas cartas, as suas epístolas, elas têm sempre uma linguagem militar, né? Porque era o momento em que o Império Romano, com toda a sua força, com todo o poder, foi um dos impérios mais poderosos da história do planeta, né? Então os soldados eram realmente soldados muito fortes, quase invencíveis, né? As conquistas do Império Romano é algo assim impressionante para todas as épocas. E Paulo então se inspirava nessa força, mas o que ele quer dizer é que essa força humana, ela não nos dá o suporte que nós precisamos para enfrentar os nossos inimigos, né? E são batalhas grandes que nós precisamos ter todos os dias, né? Nós não temos
um mar de rosas, né? Nós não temos só boas notícias. E ele diz ali, revistam-se da armadura de Deus para quando vier o dia mau. O dia mau não significa somente um dia, né? Pode ser um ano, ou quase um ano, como é essa batalha que nós estamos enfrentando. Ele disse, revistam-se da força do poder de Deus, para que nós tenhamos esperança, para que não morra a esperança no nosso coração, para que não se abata essa esperança, né? Tem um ditado que é muito popular, que diz, a esperança é a última que morre. Eu ia dizer, a esperança não pode morrer nunca. Às vezes ficamos abatidos, sim, né? O próprio apóstolo Paulo descreve em Coríntios a sua trajetória de vida e como foi difícil as batalhas que ele precisou travar, como foi difícil a sua vida, as perseguições que sofreu, as dificuldades que passou, fome, tempestades no mar, foi abandonado muitas vezes, preso muitas vezes, né? Então ele tem um currículo difícil de vida, esse Paulo, né? E nós também temos, do nosso jeito, na nossa realidade, no nosso lugar, nós também temos as nossas batalhas e precisamos ter força de Deus para poder superar isso. O que é fácil não é. Ninguém pode dizer que é fácil. Isso passa. Isso passa sim, mas antes nós precisamos enfrentar. As coisas não passam sozinhas. A gente precisa dessa força. E eu queria deixar essa mensagem com vocês. Sejam fortes e corajosas, né? E deixem que a esperança do Senhor, que a força do Senhor esteja revestindo a sua vida, para que tudo aquilo que está difícil, se você tá para baixo, se você está cansada, se você está desanimada, deixe o Espírito Santo soprar sobre você e experimentar um novo momento na sua vida, mesmo em meio a todas essas realidades que a gente tem vivido nesses dias, né? Em meio às dificuldades que nós percebemos a mão poderosa de Deus, né? Então vamos tomar para nós essa armadura e não vamos deixar que entre na nossa mente pensamentos ruins, não deixe que entre no nosso coração os sentimentos ruins, né? Raiva, ira, né? Vamos nos revestir dessa armadura de Deus, sejamos fortes no poder do Espírito. E no outro versículo, no versículo 13, ele diz assim, por isso vistam a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, né? Muitas vezes, quando travamos batalhas com a nossa própria força, podemos até ganhar, podemos até vencer, mas saímos do outro lado muito fragilizados, muito machucados, né? E aqui ele diz uma vitória, a vitória que alcançamos em Jesus é uma vitória que nos torna inabaláveis. Veja só o que ele diz, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então temos algo a fazer. Temos algo a dizer, temos algo a testemunhar, né? Aliás, as testemunhas dessas realidades nos ajudam a levantar sempre. Tiago 5:12, se não me engano, ele fala assim, olha, no sofrimento tenham como modelo os profetas. Olhem para eles, vejam a força que eles receberam de Deus para superar todas as suas lutas, que não foram fáceis. Jeremias foi perseguido por uma mulher terrível, a Jezabel, foi para o deserto, sofreu perseguições da sua própria casa, né? Outros profetas, tantos, foram abalados nas suas estruturas por causa daquilo que pregavam. O profeta sempre foi quem falou aquilo que o povo não queria ouvir, né? Mas Deus os fortaleceu. E é esses modelos que a Bíblia nos dá para que a gente também seja fortalecidos nessa palavra, né? Então,
Todos nós precisamos dessa armadura, dessa força. Quem é a nossa armadura? Nós não temos uma armadura de bronze, de ferro, né? Mas nós temos Jesus. Ele é a nossa armadura. É nele que nós, por ele e com ele, é que nós conseguimos vencer todas as nossas batalhas. Se você está se sentindo fraca, se você está se sentindo sozinha, se você está se sentindo desamparada, né, com toda essa realidade que está em torno da gente, segure na mão de Deus. Tem um cântico, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Quer dizer, não para, mas continua essa caminhada, continua essa travessia, né? E Deus vai dar tudo que for necessário para que você vença tudo, tenha feito tudo e saia inabalável, né? Quer dizer, não se abala. Um espírito inabalável é o que Deus nos concede quando cremos de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, que a palavra de Deus é a verdade e nela nós temos as nossas estruturas fortalecidas, as nossas estruturas emocionais, as nossas estruturas físicas, as nossas estruturas mentais, as nossas estruturas psicológicas, né? Deus nos dá essa força. Sejam fortalecidas pela força do poder de Deus. Então que essa mensagem entre no seu coração, entre na sua alma e você possa realmente olhar para si mesmo, olhar para os lados e dizer: eu não estou só. Tem alguém que luta as minhas lutas. Tem alguém que vai adiante de mim. Esse alguém é Jesus, né? Ele está, a vitória dele é a nossa herança. Vamos nos apropriar dessa herança, né? Se você ainda não conhece Jesus nesses termos, se você ainda não tem esse relacionamento, essa relação com Jesus dessa forma, procura Ele. Fala com Ele, diz: eu quero te conhecer melhor, eu quero saber da tua palavra, eu quero sentir a tua presença, mas principalmente eu quero ter você como meu Senhor, como o governo da minha vida, né? E aí todas essas coisas vão ficar claras para você e você com certeza vai ser uma grande testemunha do poder de Deus entre os seus amigos, no seu trabalho, na escola, aonde quer que você ande. Você sabe que Deus está contigo e pode ser o motivo do seu testemunho, né? Que Deus abençoe vocês. Com certeza, vamos crer nessa palavra que a Terezinha colocou lá, que no ano que vem nós vamos tomar um super café, né? Um mega café, vamos nos encontrar presencialmente, vamos ter um novo momento, né? E vamos ter essa alegria de poder estar juntas, de poder abraçar umas às outras. Então vamos ver nesse horizonte como quem olha, né, num horizonte ainda alcançável, que a gente veja esse novo chegando e quando ele chegar, abrace. Deus abençoe vocês, que vocês tenham em família um final de ano muito abençoado com os amados do seu coração e que seja um tempo que sirva para você refletir muito sobre essa necessidade de Deus na vida da gente de uma maneira viva, integral, verdadeira. Né? Um feliz Natal para vocês. Deus esteja presente na sua ceia, esteja presente entre os seus amigos, filhos, netos, né? Talvez a gente não consiga tudo que a gente gostaria no Natal, reunir mais amigos e ter uma casa cheia, né? Talvez isso não seja possível ainda, mas com aqueles que você estiver, que você seja a luz ali onde você estiver e que outros que estiverem contigo possam ser iluminados também. E um ano novo, né? Novo em tudo. Que Deus te abençoe.
e abençoe também todos aqueles que você ama. Amém?